né? Nesse momento, nós iremos meditar na palavra de Deus. O pastor Flávio estará nos conduzindo nas Escrituras, então fique atento, esteja em oração, ouça a voz do Senhor por meio das Sagradas Escrituras. Pastor. Meus irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus. Para nós é uma honra ocuparmos esse espaço que em algumas outras edições ocupamos como participantes da equipe de apoio. E hoje é de fato uma honra podermos estar usando este púlpito para meditar com os irmãos, compartilhar com vocês um pouco da palavra do Senhor a partir do tema Somente Cristo. Eu queria convidá-los para olharmos para Jesus a partir da experiência da transfiguração, que se encontra em Mateus capítulo 17. Esse texto, irmãos, que em alguns momentos é destacado apenas pelo que vem depois, quando Jesus cura um jovem possesso e que se destaca, tem que descer o monte, né? Aqui é muito bom, mas lá embaixo é melhor, lá embaixo tem serviço. Eu quero levá-los a olhar para o centro da cena, e o centro da cena é Jesus. Veja o versículo 8 do capítulo 17. Então eles, levantando os olhos, não viram mais ninguém, a não ser Jesus. E eles, levantando os olhos, não viram mais ninguém, a não ser Jesus. Os discípulos andaram com Cristo e observaram muitos milagres. Estiveram presentes em várias ocasiões grandiosas do ministério de Jesus. Passaram por várias situações, mas aqui apenas 3. O Pedro, o Tiago e o João estão separados para um momento todo especial. O texto lido, que aborda dos versículos de 1 a 8, nos falam acerca da revelação da pessoa de Jesus. E nós vamos observar Jesus como o Filho amado do Pai, Jesus como o centro da lei dos profetas, Jesus como aquele que é único, digno de ser ouvido e seguido. O primeiro momento nos mostra a transfiguração de Cristo. Ele, Jesus, é suficiente, porque ele é a revelação perfeita da glória de Deus. O texto nos diz que 6 dias depois de um certo evento, Jesus toma consigo Pedro e os irmãos Tiago e João e os levou, em particular, a um alto monte. E Jesus foi transfigurado diante deles. O seu rosto resplandecia como o sol, e as suas roupas se tornaram brancas como a luz. Meus queridos, este episódio não era para causar um impacto emocional na vida dos discípulos, mas era para que eles tivessem uma experiência pessoal, visível, muito particular da manifestação da glória de Cristo Jesus. Jesus se transfigura, ele muda o seu aspecto. Agora seu rosto brilha e a aparência do seu rosto é como o brilho do sol. A sua roupa reluz com uma luz branca, poderíamos dizer, intensa. Aqui, Mateus narra a experiência mostrando algo essencial.
A glória que Cristo manifesta, ela não foi emprestada de ninguém, a glória é dele mesmo. Ele é o centro da glória, ele é a própria glória. Jesus aqui está manifestando a sua condição de ser luz do mundo. Lembram de um episódio no Antigo Testamento em que o rosto de uma pessoa brilhava ou brilhou? O rosto de Moisés. Ele refletia uma glória que recebia. Nós podemos dizer, irmãos, aqui que Cristo não vai refletir a glória de ninguém, porque ele era a glória que brilhava no tabernáculo e agora se manifesta de forma especial, brilhando diante daqueles seus discípulos. Isso nos lembra, meus irmãos, portanto, a centralidade de Cristo, como João, no seu Evangelho, no capítulo 1, versículo 14, vai dizer: e vimos a sua glória, glória como do unigênito, do único Filho de Deus Pai. Cristo é suficiente, porque ele é a manifestação da glória de Deus. Cristo é suficiente, irmãos, porque ele é o centro de toda a Escritura. Se eu vou observar o versículo 3, o texto diz que apareceram dois homens, Moisés e Elias. Esse texto é interpretado a partir do papel de cada um na história da redenção. Moisés, o homem da lei, Elias simbolizando aqui todos os profetas. O que é dito acerca desse texto é que Jesus agora é o centro da lei e dos profetas. A lei apontava para alguém que era Cristo. Os profetas anunciaram alguém que é Cristo. E agora Moisés e Elias veem aquele a quem eles anunciaram. Jesus é o centro, portanto, da lei dos profetas. A transfiguração vai revelar, irmãos, o Filho eterno de Deus, cheio de glória e majestade. Moisés, ou melhor, Jesus não está ali por causa de Moisés e de Elias. Moisés e Elias se fizeram presente por causa do Filho bendito de Deus. Esse destaque, irmãos, nos leva, portanto, à centralidade de Cristo. O fim da espera havia chegado. Aqueles que morreram na promessa agora estavam contemplando a promessa que tanto aguardaram. Um terceiro aspecto, irmãos, que nos chama a atenção para o fato de Cristo ser suficiente é aquilo que acontece na sequência que destaca a pessoa de Jesus de uma forma muito especial. O clima, imagine, no alto da montanha, toda aquela situação, Cristo brilhando, ele conversando com Moisés, conversando com Elias, e de repente, um atrevido resolve querer roubar a cena. É o Pedro. O Pedro, ele é alguém assim que parece que não tem noção. Enquanto Cristo conversa com Moisés e com Elias, Pedro resolve se intrometer na conversa. E diz assim: Senhor Jesus, me permita. Moisés, Elias, deixa eu atrapalhar a conversa de vocês. Eu posso construir 3 tendas para vocês aqui? Veja a ousadia. Senhor, bom é estarmos aqui. Versículo 4. Se o Senhor quiser, farei aqui 3 tendas, uma para o Senhor, outra para Moisés, outra para Elias. Ele quebra aquele clima. E de repente alguma coisa diz assim a Pedro: cale-se! É a voz do Pai.
é a voz de Deus que interrompe a interrupção de Pedro. Porque o Filho precisa ser glorificado. Cristo precisa ser demonstrado como aquele que é o centro de todas as coisas, aquele que é suficiente para nós. Então a voz do Pai é a seguinte, diz o versículo 5, falava Pedro ainda no meio da conversa, no meio da sua intromissão, quando uma nuvem luminosa os envolveu. E eis vindo da nuvem uma voz que dizia: este é o meu filho amado, em quem me agrado ou em quem me comprazo. Escutem o que ele diz. Pedro deve ter ficado, e o texto vai mostrar isso, ficou tomado de pavor. A centralidade de Cristo, a suficiência de Cristo está aqui em duas coisas que o Pai diz sobre ele. O Filho amado. Ele é aquele sobre quem os meus afetos de amor repousam. Ele é o centro do meu amor. Deus dizendo acerca de Cristo. Ele é aquele que eu resolvi, aquele que eu quis revelar e quero revelar quão profundos são os meus sentimentos pelo meu filho. Aqui já nos traz uma lição. Se Cristo é o amado do Pai, Cristo tem que ser o amado da nossa alma também. Se Cristo é o centro do amor de Deus, para quem o amor de Deus converge, para quem o amor de Deus é o alvo, o nosso amor também tem que estar centrado nele, porque só ele é suficiente para ser o nosso amado. Outra coisa que o texto destaca da centralidade de Cristo. Moisés está aqui, Elias está aqui, lei e profeta. A quem eles darão ouvidos? À lei e aos profetas? Não! Eles terão que dar ouvidos agora ao próprio Filho. Ele é o meu filho amado, em quem minha alma se regozija, em quem eu me agrado, em quem eu tenho prazer, em quem eu tenho contentamento, em quem eu estou plenamente satisfeito. É Ele e tão somente Ele. A Ele vocês deem ouvido. Centralidade de Cristo, suficiência de Cristo. A palavra de Cristo é que passa a ser agora a palavra de ordem. A palavra de Cristo é que passa a ser agora a palavra para ser obedecida. A palavra de Cristo é que passa a ocupar o lugar central. Não mais o destaque é Moisés, não mais é o destaque Elias ou os profetas. Agora o destaque é o Filho Jesus. Ele fala e nós devemos ouvi-lo, nós devemos atendê-lo, nós devemos obedecê-lo. A ideia aqui, queridos irmãos, que o texto diz, escutem, ouçam, diz respeito a obedecer. É Ele que vocês agora têm que servir. Percebam, o centro da cena é Cristo em todos os aspectos, somente Cristo. O quarto enfoque que o texto nos dá, que destaca a pessoa de Jesus como suficiente e somente Ele, é o que acontece na sequência, quando eles ouvem aquela voz, diz o versículo 6, os discípulos caíram de bruços, tomados de grande medo. Este versículo me lembrou uma outra cena muito antiga, quando duas pessoas ouviram a voz de Deus e tiveram medo. A quem me refiro? Adão e a Eva.
Eles fugiram da voz de Deus, eles temeram a voz de Deus. Aqui, os nossos discípulos, não é? Os nossos irmãos Pedro, Tiago e João, tomados de medo porque ouviram a voz, e o texto nos diz que se eles deveriam ouvir a voz de Cristo, o Senhor Jesus se aproxima deles e tem palavras para vencer o medo. Jesus veio abolir o medo do homem de ouvir a voz de Deus, porque agora quem fala é o Filho. Como o autor aos Hebreus nos diz, tendo Deus outrora falado por meio dos profetas, hoje nos fala por meio do Filho, a quem ele constituiu como Senhor sobre todas as coisas. Meu querido, o texto vai dizer que Jesus aproxima-se deles, toca-lhes e diz: levantem-se, não tenham medo. Por que não ter medo? Porque a mensagem agora não é para ter medo. A mensagem é para ser acolhida, abraçada, seguida, obedecida. A palavra de Cristo não é para causar medo. A palavra de Cristo é para causar quebrantamento. A palavra de Cristo é para causar transformação. A palavra de Cristo é para converter o coração humano. Ele é o centro, porque nele se vão todos os nossos medos. Ele traz uma palavra de paz. Meu amado irmão, o texto então caminha para encerrar dizendo, versículo 8, naquela posição que se contraíram de medo, caído de bruços, não é? Com o rosto no chão, eles levantam. O que é que nós vamos ver agora? O que será que está aqui? E ao levantar os olhos, a nuvem foi embora. Moisés foi embora. Elias foi embora. E ficou apenas e tão somente Jesus. Erguendo os olhos, não viram mais ninguém a não ser Jesus. Ele é suficiente. Somente é Cristo. Porque é só para Ele que nós devemos olhar. Porque Ele nos basta. O Filho de Deus nos basta e não precisamos olhar mais para nada, nem para ninguém ou para qualquer coisa, mas os nossos olhos fixos em Jesus, e só a Ele vendo, e só a Ele buscando, e só a Ele amando, e só a Ele ouvindo, e só a Ele, e só a Ele, e tão somente Ele, porque Ele é suficiente, Ele é o centro da revelação gloriosa de Deus para nós, para ocupar todos os espaços do nosso coração, mente e alma, nos preencher de forma plena, e nós estarmos apenas, como nos diz o autor aos Hebreus, novamente, olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé, Jesus Cristo. É só Jesus, irmãos. É só Cristo. E é só a sua pessoa que deve encher os nossos olhos de contentamento, alegria e satisfação. Que o Senhor nos abençoe e nós possamos estar focados apenas e tão somente em Cristo. Amém.